Olá, Sagitariana, eu sou Júlia Iglesias Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva, tá? Para você que é de Sagitário, ou tem Lua ou Ascendente em Sagitário, ok? Lembrando que essa leitura é coletiva, então você só fica com aquilo que ressoar com você, tá? Se não ressoar, solta para o universo que está tudo certo, ok? E essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar nesse vídeo. Ok, Sagitariano? Então vamos para a leitura por coletivo de Sagitário. Uma carta, por favor. Três de pentáculos, três de ouros, né? Que no oculto, quatro. Quatro de pentáculos, quatro de ouros. O Sagitariano aqui, o momento é um momento onde a questão da comunicação vai estar exatamente em alta. Talvez vocês comunicando exatamente as suas habilidades, os seus dons, aquilo que você faz de melhor, essa energia vai estar bastante favorável para vocês. Para alguns sagitarianos, talvez exista essa questão de modesta, sabe, como se fosse algo apegado, como se não confiasse exatamente que vocês são bons em algo. Então, olha essa questão, tá? Mostrar exatamente o que vocês são capazes, o que vocês fazem com maestria, tá? Aqui o 3 também traz essa questão da comunicação, né? Uma comunicação aqui mais bela, principalmente quando se trata em questões de trabalho ou relacionamentos que envolvem parcerias. E alguns podem até estar com essa energia de, ah, não, vai que não seja bom o suficiente o que eu faço. E aqui é exatamente você olhar, né? Sair de uma posição para muito que está no nível confortável com a situação. E acaba de transmitir, de deixar de transmitir para o outro, para o seu convívio, o que você tem de mais belo, o que você sabe fazer com maestria, tá? Que se também se afeta exatamente em situações profissionais, em situação de comunicação, ok, Sagitário? Então vamos lá. Então, exatamente um olhinho atento com a questão da comunicação, com a questão exatamente de vocês falarem, né, sem se julgar, será se eu estou falando correto, estou falando certo, né? Porque existe essa questão aqui também de uma questão de apego, numa posição mais segura, então acho que eu não vou me arriscar. Mas esse não vou me arriscar é no sentido de vocês talvez não confiarem no que vocês são capazes. Mais uma caixinha. Nove de pentáculos para vocês. E o sol no oculto. Ou seja, o sol, o oito de copas. Então, como a energia exatamente, vocês vão estar se sentindo com a corda toda. Vocês vão sentir a energia fluindo em vocês, com disposição, com ânimo, talvez exatamente hora de vocês mostrar o seu melhor para quem está à procura de oportunidades, porque duas cartas de grande potencial, tá?
hora de mostrar o seu melhor sem o receio, né? Tirar esse apego de ficar numa situação confortávelzinha para você, no sentido confortável, para não, de repente, mostrar o seu brilho, o seu potencial. Para muitos, a questão da comunicação, da troca de experiência vai estar bastante alta e principalmente vocês entrando no processo de se valorizar, valorizar seu esforço, valorizar suas conquistas, né? E quando vem exatamente com esse 9 de copas, de pentáculos, 9 de copas, exatamente existe essa questão, essa ligação aqui. Quando vem exatamente esse 9 de pentáculos aqui, é vocês se esforçando e trabalhando no seu benefício. Não naquele sentido egoísta da palavra, mas no sentido, primeiro, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar melhor para as coisas fluírem. Então, vocês vão estar exatamente nessa energia. Sabe, se sentindo exatamente o dono do pedaço? E com o Sol no oculto potencializando essa energia, então, para muitos sagitarianos, alguns sagitarianos que estão dentro desse processo de será se eu mostro o meu projeto? Será se eu mostro a minha ideia? Será se eu vou ter essa interação? Aproveita a energia e mostre o seu melhor. Né? Porque aquela posição confortávelzinha, não vou arriscar, vou ficar aqui de apego. Então, não vai ajudar nesse momento. E vocês se sentindo assim, querendo se arrumar, curtir a vida mesmo, com essa energia, esse potencial. E com esse 9 de pentáculos, exatamente vocês conquistando. Para alguns, pode ser exatamente um sentido conquistar, no sentido emocional da coisa. Lembra do 9 de copas, que acabou pulando aqui? Mas aqui vocês exatamente estando numa posição confortável, mas não no sentido aquela de apego, mas no sentido de que, eu me esforcei e agora eu mereço. Agora eu posso usufruir do que eu consegui. E na questão financeira, Sagitariano, se você está em busca de emprego, é hora de mostrar exatamente o que você é capaz. Né? Além da comunicação, mostrar os seus talentos. E se você está dentro do ambiente profissional e está querendo mudar de cargo, exatamente tem essa oportunidade aí para você, lembra, sair daquela posição confortável onde você já conhece tudo, onde domina tudo e mostra seu talento para essa oportunidade. Mais uma carta. O eremita. Então, aqui muitos sagitarianos, alguns sagitarianos, estavam exatamente nesse processo de alguns de autorreflexão, talvez até se sentindo só, mesmo estando exatamente em ambiente com pessoas, com família, mas é como se estivesse falando em outras línguas e talvez você não seja entendido. Mas aqui também tem um sagitariano que estava nesse processo, sim, de buscar melhoras, buscar um aprendizado. Exatamente naquelas situações onde tudo parecia obscuro.
Para alguns, exatamente esse processo estava no ambiente familiar, um ambiente de realização. E alguns sagitarianos até se sentia-se isolado. Então, sagitariano, agora é o momento de vocês mostrar o que vocês têm de mais belos em vocês. Com toda a polpa, a arte. Para quem trabalha com arte, aproveita essa energia e potencializa que tem tudo para ter reconhecimento. Aqui ela está sendo reconhecida, mas não pelas pessoas, mas pelo que conseguiu. E não adianta só dizer assim, ah, você é bom, e não aparece nada. Aqui está sendo reconhecida pelo seu próprio valor. Tá? E alguns sagitarianos vêm desse processo mesmo, como se estivesse no processo de alguns isolamentos, solitude, outros solidão mesmo, como fosse saudade da família, outros exatamente mesmo estando num seio de convivência familiar, sentia-se meio isolado, como se as ideias não batessem, como o sentido do teu caminhar fosse diferente. Mas o sentido do teu caminhar, esse processo que estava obscuro para vocês, que passaram por situações exatamente, às vezes, sem conseguir perceber com clareza uma oportunidade ou isso, está te levando exatamente a uma realização sua, de empoderamento. O que mais tem para Sagitário? De empoderamento, de reconhecimento. Mas o interessante é que todas as 3 cartas que estão na jogada até o momento são cartas onde as figuras estão só. Tá? Como se exatamente você se esforçando por você mesmo. Você buscando melhorar por você mesmo, não para agradar alguém ou para mostrar para o outro que pode. É você se empoderando por você mesmo e conquistando exatamente os seus ideais. E para alguns sagitarianos já vem nesse processo ao longo do tempo, né? Mais uma cartinha. Cai. Ao longo do tempo. As de copas. O teu trabalho, a tua arte, vai te abrir portas, oportunidades. E, não sei se você praticamente é como vem aqui, que alguns sagitarianos é como pode ter passado por esse processo tipo decepção, como se não tivesse tido a oportunidade de mostrar exatamente o seu melhor, sua arte. De alguma forma parece que foi cefado, cortado no oculto a morte. Tá? Para alguns exatamente isso. Exatamente isso fez com que muitos entrassem no processo de autorreflexão e analisassem a situação. E agora para onde eu caminho? E agora o que eu faço? Estou me sentindo só. Alguns sagitarianos, mesmo acompanhados, se sentiam só. E as oportunidades surgindo, as energias se abrindo para você exatamente mostrar o sagitariano que tem habilidade com arte está bastante favorável de você mostrar o belo. Sagitariano que está dentro do ambiente de trabalho e almeja uma mudança de cargo,
mostre o seu belo, mostre o seu melhor. Sagitariano que está desempregado, lembra do sol, lembra da carta, mostre o seu melhor. Mas divulgue, entre nesse processo de comunicação, de diálogo. Que a oportunidade vai surgir. E para alguns, essa oportunidade pode ser exatamente no sentido de algo que já passou pela sua vida e não deu certo, teve que ser cortado, vocês perceberam que houve um rompimento. Como se vocês vão ser visto, observado, analisado, no sentido de reconhecimento. Três cartas. Rainha de Paus, o Imperador e o Três de Paus. Então, vocês estão pensando grande. Que bom. Vocês estão com essa energia de fazer acontecer. Ótimo. Alguns sagitarianos estão pensando exatamente em algo, em novo horizonte, em novas oportunidades e até em locais, em outros locais geográficos. E as oportunidades, lembra que exatamente disse que vai se abrir para você? Sim, se abrindo. E para alguns sagitarianos, existe essa questão. Talvez o teu objetivo, o teu alcance, tua conquista esteja em outro local. Por isso que alguns sagitarianos estavam dentro do ambiente familiar e se sentindo só. Por isso que alguns sagitarianos estavam nesse processo refletindo, sabe? Se sentindo exatamente num ambiente escuro, procurando uma ideia, o que eu faço, qual será o melhor caminho, o que eu se questionando. E você exatamente dentro dessa situação, se questionando e até às vezes tendo a sensação de que você estava tendo uma visão distorcida. E alguns sagitarianos realmente estavam com a visão distorcida, estava exatamente com essa visão distorcida do ambiente, da realidade, percebendo que a situação não está legal, não estava confortável, mas esse processo que vocês passaram, exatamente está, como eu disse, está sendo visto pelas energias, está sendo visto exatamente pelo que você está plantando. Também essa questão da colheita. E para quem está dentro do relacionamento e de repente a situação não está legal, você está pensando em querendo uma solução, harmonizar, aqui mostra exatamente que tem essa harmonização, tá? Exatamente este casal. Aparece assim exatamente a energia de um casal, mas é como se esse casal também tivesse ideias, desejos de uma mudança. Né? Como se algo dentro do relacionamento tivesse meio desconfortante e não estivesse percebendo a situação.
E as oportunidades realmente surgindo. É você confiar no seu potencial. Energia você tem. E se você tem a questão do sonho, de repente, ir trabalhar em outro local, estudar em outro local, até ter um compromisso com a pessoa de outro local, e nós estamos separados geograficamente, tem a oportunidade exatamente as coisas se abrindo para vocês tomarem uma decisão de se unir. Interessante que aqui aparece, tá aparecendo energia assim, como alguns sagitarianos, bastante sagitariano, talvez comece um relacionamento ou comece a trocar ideias com pessoas de outro local geográfico, de outra cidade, né, de outro estado, até de outro país. Mais uma carta. A temperança. Dois de pentáculo no oculto. Sabe aquela situação que complicada, que, como disse, exatamente que alguns passaram exatamente com essa situação, se sentindo isolado, né? Se sentindo meio recluso. A situação harmonizando e equilibrando, né? Trazendo exatamente essa questão de um tempero a mais na vida, as coisas acontecendo, sabe? Aquela sensação de as coisas começando a fluir na sua vida. E aqui parece que para alguns está um bom tempo que fica esperando, como se você ficasse balanceando a situação, aquele jogo de cintura, tentando lidar com isso, tentando lidar com aquilo, tá? E a situação sendo equilibrada. E vocês vão perceber, de alguma forma vocês vão perceber. Para alguns sagitarianos, aqui está claro exatamente que vocês fizeram uma oração, fizeram sua fé, pedindo ajuda, e aqui está dizendo exatamente isso, que está sendo ajudado. Então, vocês vão estar exatamente com o brilho todo. Uau! Rainha de paus, 2 vezes na jogada de vocês. E o Ás pentáculo no oculto. O momento é de vocês confiarem no seu trabalho, confiar no seu potencial, com energia. Mostre aquilo que você faz de melhor. Para quem está exatamente em busca de trabalho, mostre o que você sabe de melhor. E não tenha medo de você se expor. Não fique com receio. A comunicação nesse período vai ser bastante importante. Ela vai te ajudar a abrir portas. Vai te ajudar exatamente você mudar de um estado para o outro, né? De uma fase para outra. A fase da lua aqui é como se você está sendo visto e observado por um plano maior, pela lei maior, e essa oportunidade está também surgindo para vocês. Muitos sagitarianos, alguns sagitarianos, têm essa questão de relacionamento, de casal. Aqui dá essa energia mais forte para pessoas que, de repente, estão em ambientes diferentes. Tá? Essa questão de um viajar para
atrás do outro, para se unir com o outro. E mostra exatamente que vocês, se estão no processo de, em busca de mudar de status profissionais, aproveita essa energia para vocês fazerem acontecer. Mostra exatamente suas habilidades e seu dom, que você tem muito. E a questão agora é você confiar no seu potencial. Energia das rainhas de paus, energia fogo, exatamente mostrando que você vai ter essa energia. Para alguns sagitarianos, tá claro que fizeram um pedido a uma pombageira e aqui ela está dizendo exatamente isso. Você está sendo ouvido e nós estamos com você lhe ajudando, tá? Que é exatamente trazendo essa harmonização, este equilíbrio que você vai começar a perceber na sua vida. Para muitos que estavam nesse processo de isolamento, que estavam nesse processo retido, que estavam nesse processo, de repente eu estou falando uma língua, as pessoas estão entendendo outra, de repente eu estou no meio de meu familiar, mas é como se eu estivesse me sentindo só. Trazem exatamente esse equilíbrio, essa situação. Para aqueles que estavam com a sensação de vida morna, sem alegria, só procurando saídas, procurando respostas, a situação equilibrando, vocês vão começar a perceber, ela vai começar a se equilibrar aos poucos. Para muitos sagitarianos aqui, é como se essa situação viesse praticamente há quase um ano atrás. Nesse processo. E exatamente aparece aqui a resposta. Vocês estão sendo observados, vocês estão sendo harmonizados, você tem o seu potencial, você tem exatamente algo dentro de você belo que você precisa colocar, precisa confiar em você para fazer essas mudanças acontecerem. Porque se essa oportunidade, quando surgir para você, você esteja preparado. Tá? Esteja preparado. E para as sagitarianas que são donas do lar, que estão se sentindo meio sobrecarregada de resolver um bocado de coisa, se sentir que às vezes tem que estar igual balanceando, né? Igual barabarismo, não é bem essa palavra. Né? Balanceando as coisas, tentando equilibrar, puxa dali, puxa daqui. Essa situação também, ela está entrando em processo de harmonia, onde vocês vão estar com a energia exatamente conseguindo lidar com essa situação de uma forma bem mais tranquila. E aguarde que as energias vão mudar e vocês vão perceber as coisas fluindo para você. Tá certo? Para você que está em dúvida, será se eu vou ao encontro de alguém em outro local? Fulano mandou mensagem, quer que eu visite, ou ele quer me visitar, e aí? E aí, segundo o baralho, por que não? Vocês, as energias estão ótimas para isso, tá bom? Tá? Então, é uma ótima energia para vocês, Sagitariana. Aproveita essa energia, aproveita, confie em você, no seu potencial, porque só tem que acontecer coisas boas, tá bom? Ah, não acontecer nada ruim, aqui está avisando que vai acontecer coisas boas. Lógico que na vida às vezes acontece esse alto e baixo que é natural, tá? Mas no montante, só energias boas para vocês. Então, essa é a leitura que tem para vocês, Sagitariano. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima leitura. Tchau, tchau e boa sorte.